Eu sou a Juliana e eu vou contar para vocês um caso de hoje, que é o caso da Breacia Terrell, tá? Então, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, por gentileza, adquira, dê a sua inscrição, dê o seu joinha, vai me ajudar muitíssimo, né? Que nós temos aí quase 300 seguidores, vamos chegar a mais, se Deus queresse. Então vamos lá. Aqui nesse canal eu conto casos de crimes que aconteceram aqui nos Estados Unidos recentemente, de preferência, crimes mais assim gravíssimos, e tem os crimes que são crimes mais leves, crimes de trânsito, povo bêbado, fazendo doideira e tal, então tem para todos os gostos. Hoje a história é bem triste, é o caso da Breacia Terrell. Então eu tenho a minha colinha aqui para garantir o sucesso da operação. Então vamos lá. A Breacia Terrell era uma garotinha de 10 anos. O caso aconteceu em 2020, tá? 2020. A Breacia era filha da Aisha. É filha da Aisha. Ainda é filha da Aisha, né? A Aisha tinha um filho mais velho, aí tinha a Breacia, e ela conheceu o Henry Dixon, tá? O Henry Dixon. Namoraram e tiveram o Diel, né? Então, o Diel, a diferença de idade do Diel para a Breacia era de 2 anos, né? Breacia tinha 10, Diel tinha 8 anos. Então, quando o Diel tinha 2 anos, o Henry e a Aisha se separaram. Então, o Henry criou o filho por 2 anos e criou os 2 filhos dela, se é que criou, por 2 anos também, que é o período em que ele esteve lá na casa. Passou disso, não mais. O Henry não era um pai muito presente. Ele era um pai bem ausente. Então, em 2000, a Aisha, sei lá como é que fala o nome dela, procurou o Henry e falou que o filho, que o Diel, ele queria ter a presença do pai, ele queria estar mais perto do pai, né? O pai era muito ausente. Ele precisava de ter um momento pai e filho, né? O menino estava crescendo, precisava desse momento pai e filho. Então, no dia 9 de julho de 2020, o Henry foi buscar o filho para passar um dia com ele, né? Então, ele chegou na casa da mãe da Aisha para poder pegar o menino. Só que quando chegou lá, a Breacia, de 10 anos, queria ir junto. A avó dela, a mãe da Aisha, não queria que a menina fosse. Só que a menina foi. Então, quis ir, eles deixaram ela ir. O Henry, ele não tem uma casa, assim, um apartamento que é dele, que ele foi lá, alugou, comprou, né? Não, ele não tem. Ele morava na casa da namorada, no apartamento alugado da namorada, a Andrea. Ele tinha lá, dividia a cama com ela e tinha um closet para ele guardar as roupas dele. Se ele pagava aluguel ou não, eu acho que não, porque ele nem se considerava namorado dela. Ele se considerava super amigo dela. Então, ele perguntou para Andrea se ele podia levar o menino, ela falou que ok. Depois tinha que levar a menina, ela falou que ok também. Então, no dia 9, chega lá o Henry com as 2 crianças. A Andrea estava no quarto trabalhando, que ela trabalhava de home office, de serviço de atendimento ao cliente. Ela trabalhava das 11 às 8 da noite. 11 da manhã, 8 da noite. Então, ela terminou de trabalhar, ela se juntou aos 3 que estavam lá na sala, porque ela estava trabalhando no quarto. O apartamento é de um quarto só. Então, ela terminou de trabalhar, ela foi lá, se juntou ao Henry, o Diel e a Breacia. E ficou lá, todo mundo brincando, jogando videogame e tal, interagindo. Num determinado momento, as crianças foram tomar banho, respectivamente. Todo mundo jantou e deu a hora de dormir. A primeira pessoa a ir dormir foi a Breacia, né? Breacia foi a primeira a dormir. A segunda a dormir, acredita-se que foi a Andrea, porque a Andrea disse que só viu a Breacia indo dormir, então ela acha que ela foi a seguinte
a cair no sono, né? Ela trabalhou o dia inteiro, depois ficou eles lá interagindo, né? O menino jogando videogame, ela, o Henry e a Briaisha jogando no celular. Tomou banho, jantou, foram dormir. Briaisha primeiro e depois a Andrea. A Andrea foi dormir. Então, quando deu, assim, 3 horas da manhã, a Andrea acordou, né? O apartamento é de um quarto só. Para você ir no banheiro, você tinha que entrar dentro do quarto para ir no banheiro. O banheiro ficava dentro do quarto. Então ela acordou que ela estava dormindo na sala, num colchão inflável. As duas crianças estavam dormindo na cama dela. Ela e o Henry, que são namorados para ela, era namorado para ele, eram melhores amigos, estavam dormindo na sala, num colchão inflável no chão. Então, 3 horas da manhã, a Andrea disse que acordou assim do nada. Aí ela olhou, não viu o Henry. Ela passou para ir no banheiro, não viu a Briaisha na cama. Então ela disse que aquilo já deixou ela assim, né? Como assim? Ele some, a menina some, o que aconteceu? Alguma emergência, a menina quis ir com a mãe ou algo pior? Ela falou que ela não sabia o que pensava, ela pensou tudo passou na cabeça dela, de ruim e de pior. E ela ficou ali, ela começou a ligar pro Henry. Só que o celular dele não atendia, ia direto para a caixa postal. E aí ela ficou mais preocupada ainda. Quando foi mais ou menos 3:30 da manhã, ela ouviu alguém abrindo ali a porta, rodando a chavinha da porta e subindo as escadas bem devagarzinho. Ela olhou pela janela e ela viu que o carro do Henry estava lá embaixo, com a porta do passageiro aberta e brincando ali com a porta aberta estava a Briaisha. Ela achou estranho, a Briaisha tá ali, mas tudo bem, a menina tá viva, tá ok, tô vendo ela ali embaixo, né? Ele entrou no apartamento, ela chegou assim e ele tomou um susto na hora que ele viu ela acordada. Aí ela perguntou o que estava acontecendo, né? Ele falou que nada estava acontecendo, né? E foi direto pro closet dele e pegou alguma coisa e saiu. Ela disse que ficou super preocupada com aquilo, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ok. Ele desceu. A hora que ela foi para a janela de novo para olhar, ele já tinha entrado dentro do carro, a menina já não estava mais ali perto do carro, ela já provavelmente estava dentro do carro, porque a porta do passageiro estava aberta com ela do lado de fora. Então o Henry entrou, ela também entrou. Só que ela não conseguiu ver a menina dentro do carro porque o vidro tinha insufilme, né? Então ela só viu já o carro saindo. Então ela só viu o carro saindo, né? Quando foi mais ou menos 6 e alguma coisa da manhã, o Henry voltou de novo, só que voltou sem a menina. Ela perguntou cadê a menina. Ele falou que não sabia onde ela estava, que ela tinha desaparecido. Aí ela ficou mais sem entender ainda, né? Como assim? Ela desapareceu, não sei. E ele não dava muitas explicações. E ela já estava com aquela sensação ruim de que alguma coisa... Eu acho que ela nem confiava nesse homem, sabe? Ela já estava com aquela sensação ruim, alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa de ruim. Então ela deixou, nem ficou questionando muito ele, que ele era muito pirado. Bom, e aí ele saiu, né? Sumiu, desapareceu. Quando o menino acordou, ela falou pro menino que a irmã dele tinha sumido. O menino começou a chorar, né? E aí ela falou: não, se acalma e tal, e, né? Pensa que não, volta o Henry pro apartamento de novo e pega o menino. Ele volta pro apartamento e pega o Diel e fala pro Diel que eles vão pescar. Vão em vários lugares e vão pescar. Aí ele pega o Diel e vai embora. Um certo ponto ali da história, a mãe, ele já ligou pra mãe e depois de assim, um bom tempo e falou que a menina tinha desaparecido. A menina simplesmente desapareceu do apartamento, ele não sabe que hora, só sabe que a menina simplesmente sumiu. Então a mãe sai do trabalho, larga tudo e vai até o apartamento, né? E chega lá e encontra com ele.
Ao se encontrar com ele, ela já liga, no caminho mesmo, já liga pra polícia. Ao se encontrar com ele, ela quer saber dele, já que a criança estava com ele no apartamento dele, que horas que ela sumiu, como que ela sumiu, se alguém entrou no apartamento. E ele não tinha resposta para essas perguntas. A única coisa que ele sabia fazer era devolver para ela a indignação que ele estava sentindo com aquelas perguntas, né? O porquê que você está me perguntando isso? Você está desconfiando de mim? Então, em nenhum momento ele tentava ajudar, ele tentava piorar a situação, se mostrando magoadíssimo por ser considerado um suspeito, né? Como que eu vou saber? Ela simplesmente sumiu, né? Eu não sei de nada. Eu jamais faria alguma coisa de errado. Por que que você está me perguntando, né? Ele ficava só na defensiva. A mãe da Breisha, ela tava super desesperada, né? Ela não tava conseguindo raciocinar. Então, ela entrou dentro do carro e deixou o policial falando sozinho. Foi embora. O policial foi atrás dele, né? Porque era ali no complexo de apartamento. O policial foi atrás dele. Só que em nenhum momento ele passava as informações. Olha, a gente estava aqui e eu fui dormir. Quando eu acordei, ela não estava. Não. Ele só, como que eu vou saber, né? Ele não ajudava, ele só se defendia. Sendo que ninguém estava acusando ele, estava fazendo pergunta, mas ele já estava se acusando, né? A cabeça dele já estava se acusando. Nesse mesmo dia, né? Aí ele foi embora também, o policial foi para a delegacia, levou o caso. Os investigadores já começaram a procurar pela garota. Então, eles já começaram a ligar pro Henry, que é a última pessoa que viu a menina viva. É ele. Então, ligou para ele, né? Só que ele não atendia. Por horas e horas, ele não atendia o telefone. A mesma coisa que ele estava fazendo com a Andrea. Só que, a hora que ele chegou para buscar o menino, a Andrea já tinha percebido que o telefone dele tinha ficado lá. O telefone dele estava lá a noite toda. Estava perto da mesa dela e o telefone estava descarregado. Então, o telefone vivia grudado com ele. Mas naquela noite, ele simplesmente deixou o telefone para trás. Ele não fez questão de procurar por telefone. Ele saiu 3 horas da manhã, andou, voltou 6 horas, depois saiu e voltou 7 horas. E em nenhum momento ele foi atrás do telefone, né? A hora que ela foi mexer nas coisas dela lá para trabalhar, ela achou o telefone, né? Que ela, acho que foi arrumar a mesa dela, sei lá, isso era ainda antes das 7. Ela achou o telefone e ela colocou para carregar. A hora que a polícia vem, a polícia estava ali com ele, veio em direção a ele, já que ele estava na porta do apartamento, ela desceu e foi entregar o telefone para ele. E falou, o seu telefone. Você esqueceu aqui, coloquei para carregar, então fica com o seu telefone para eu precisar te ligar. E ele pegou o telefone. Então ele já estava com o telefone em mãos e o policial ligando para ele, ele não atendia. Os investigadores ligaram várias vezes para ele e ele não atendia, né? Só que eu acho que chegou um certo ponto ali do dia que ele achou melhor retornar, né? Aparecer lá na delegacia, porque se ele sumisse, aí sim ele ia já ser considerado o principal suspeito mesmo, né? Já era, né? Aí ia piorar a situação dele. Então, ele apareceu na delegacia. Quando ele apareceu na delegacia, o policial já saiu dando logo uma comida de rabo nele, né? E ele falou que não tinha visto ligações, mensagens nem nada. Até aí, ok, né? Deu uma comida nele e o outro detetive começou a interrogar ele. Então, o que o detetive precisava dele ali naquele momento, né? Saber onde estava a Breisha, que hora que ele viu, qual foi a última vez que ele viu, enfim, todas essas informações. E, da mesma forma, ele só se mostrava indignado pelas perguntas que estavam sendo feitas. Quando o policial pediu para ver o celular dele, ele se recusou a dar a senha, ele disse que não iria dar a senha, o que ele faria era abrir o celular e deixar o policial ver ali o celular, né? Ver as mensagens e tal. E ele
socou o telefone lá na mesa, se recusou a continuar tentando ali, que ele digitou as senhas várias vezes, porque o policial estava em pé tentando ver a senha dele. Jogou o celular na mesa, falou que não ia mais abrir porque o policial estava querendo ver a senha dele, né? E o policial falou: eu quero ver se você não vai deletar nada. Ele falou assim: não, por que eu deletaria alguma coisa, né? Essa menina é minha filha, não é minha filha biológica, mas é minha filha. Eu criei ela, né? Ele criou ela por 2 anos. Eu criei ela, é minha filha, não é minha biológica, mas é minha filha. O policial olhou o celular ali, algumas mensagens, né? E ele já bloqueou o celular e o policial recolheu o celular. Depois, mais pra frente, o celular nem teve muita serventia porque ele deixou o celular em casa, né? A madrugada toda. Outra coisa também que o policial tentou perguntar para ele era com relação ao carro, né? Ele tinha 3 carros. Um dos carros era uma motorhome, era um trailer, né? Ele perguntou onde estava o trailer, ele não quis falar. Onde você veio para cá de carro? Sim. Você estacionou aqui na frente? Ele não, mas eu estacionei aqui perto. Então, outro sinal, outro alerta vermelho, né? A pessoa que não deve nada, ela vai chegar, ela vai estacionar o carro ali, ela vai entregar o celular com a senha e tudo. Ela quer mais é provar que ela não tem nada a ver com isso e sair do radar, né? Mas ele não. Se a gente precisar ver, se vocês precisarem ver meu carro, ele está ao alcance. É só falar que eu trago para vocês, né? Primeiro eu vou fazer uma faxina no carro, né? Basicamente isso. Só que ele estacionou o carro 2 quadras de distância. Ele estacionou na frente de uma biblioteca ali da cidade. Então, um policial que passou, viu aquele carro ali, que era um carro, um Impala de uma cor assim, meio que marrom com vermelho, assim, sabe? O policial sabia que aquele carro era dele porque o caso já tinha tomado uma repercussão. Então o policial avisou o detetive, falou: olha, o carro daquele cara tá estacionado em frente à biblioteca. Então, está aqui em frente à biblioteca. Então, o detetive já sabia onde ele tinha, né? Queria saber se ele ia falar onde estava o carro ou não, mas o carro está ao alcance, né? Quando a polícia prendeu esse carro, já viu que debaixo do carro tinha um tufo de barro com vegetação, assim e tal. Enfiado, socado ali debaixo do carro. Quando o policial perguntou para ele como foi o sumiço da criança, ele falou simplesmente que ele foi dormir, ele acordou ali por volta de 3 horas da manhã e ele não viu a menina, né? Como ele não viu a menina, a menina estava na responsabilidade dele, ele saiu e foi procurar pela menina nas ruas ali próxima. Andou, não achou a menina, ele voltou. A hora que ele voltou, a Andréia estava acordada, ele estava se sentindo super mal, porque a menina era responsabilidade dele, a menina sumiu. Ele não falou nada para ela, mas ele imaginou que ela já estava sabendo que a menina desapareceu e que ele era o responsável. Então, ele simplesmente entrou, pegou alguma coisa ali e voltou para continuar procurando a menina e ficou esse tempo todo procurando a menina até das 6, 7 horas da manhã, né? Essa foi a explicação dele, que ele andou ali pela redondeza, pelas ruas, para ver se achava alguma coisa, mas não achou a menina, voltou. Pegou o filho, tentou dar mais uma procurada ali pela menina e resolveu ligar para a mãe dela. Por que ele não ligou antes para a mãe? Porque ele se sentia culpado, já que era responsabilidade dele cuidar da filhinha dele, né? Então, por isso que ele não ligou para ela. A polícia também chamou o filho de 8 anos, né? Chamou o Diel para poder tentar ali ver o que tirava do menino. Então, o que o menino disse? Que eles estavam, quando eles chegaram, a Andréia estava no quarto, né? Trabalhando. Então, eles ficaram ali interagindo, os 3 ali. Quando ela saiu do quarto, que ela parou de trabalhar, ela saiu. Um certo momento, ele viu que o Henry estava no quarto com a menina, sentados na cama, e os 2 estavam
brincando, mexendo no celular, né? Só isso. Ele se recorda disso, que ele ficou bravo, porque ao invés do pai brincar com ele, tava brincando com a irmã dele, né? Era para brincar com ele era o filho. Outra coisa também que ele se lembra, que ele não deu detalhes de horário, é que ele viu que o pai desceu as escadas com a irmãzinha dele, né? Que ele ouviu a voz da menina descendo as escadas. Então, ele não soube falar qual que era aquele horário, mas ele viu isso, né? Então, quando o pai dele chegou 7 horas da manhã e pegou ele, supostamente para ir ajudar a procurar a menina, o que o Henry falou para ele? Ele falou que eles iriam a alguns lugares e que eles também iriam pescar com algumas pessoas, né? Então, entrou dentro do carro e foi. Só que o primeiro lugar que ele foi no Walmart. Ele foi no Walmart, deixou o garoto no carro e foi comprar. O que ele comprou? Ele comprou 2 vidros de cloro, né? 2 vidros de cloro, cada um desses galões, um galão deve ter mais ou menos 3 litros. Então ele comprou aí 6 litros de cloro e voltou pro carro. O menino viu ele chegando de dentro do mercado, entrando no carro com 2 vidros de cloro. E aonde que eles foram? Foram pescar. Você viu seu pai pescando? Você viu seu pai com vara pescando e tal? Ele falou assim, não. Mas ele falou que ia pescar. Ok. Quando seu pai parou para poder pescar, que ele tirou do porta-malas do carro? Ele veio com vara, com não sei o quê? Não. Ele tirou uma faca e lavou essa faca com Clorox e limpou com um pano. Então, aí já deu para ver que a situação, né, que já não tratava mais de um desaparecimento, né, simples, que a coisa era mais grave. O garoto viu o pai dele limpando, lavando uma faca com cloro, né? Então, o cloro, ele destrói DNA, né? Ele viu o pai fazendo, né, essa higienização aí dessa faca. E o carro, quando ele tentou tirar o carro já não saía mais. Então o carro atolou ali onde ele estava. E como que ele tirou o carro dali? Veio uma pessoa e puxou o carro, né? Mais tarde, uma testemunha aparece e diz que ele, naquela mesma época, ele puxou um homem, né? Nas mesmas características ali do Henry, embora ele não sabia que o suspeito era o Henry, ele só sabia que haviam encontrado, né, os restos mortais de uma criança ali. Então ele falou: olha, aconteceu isso 8 meses, eu estava na estrada quando de repente um homem preto entrou na frente da minha caminhonete, balançando os braços. Eu parei, ele pediu para eu ir ajudar ele a puxar o carro dele, que o carro dele entalou. Então, cheguei lá, era um Impala, né, cor vermelho com marrom, mistureba de cor, né, estranha. Puxou o carro. Tinha alguém dentro do carro? Ele falou que não tinha ninguém. Só que o menino, ele viu, ele estava no carro quando o carro do pai entalou. E ele viu que uma pessoa veio puxar o carro. Então, talvez o menino ficou sentado ali na frente, ele não falou que ele não falou que tinha uma criança ali, enfim. Mas isso só foi aparecer lá na frente, né? A polícia, então, já tinha ali, até o momento, essa informação de que ele tinha comprado Clorox, ele lavou uma faca com Clorox, que é para tirar DNA, o carro tinha atolado, então eles já sabiam que tudo isso tinha acontecido, a menina poderia estar perto de um lago, né? Já que o menino viu ali aquela situação. Só que o Henry, ele não dava o braço a torcer, ele não falava de nada, né? Só que aí a polícia foi conversar com a Andrea, né? E aí ela deu aquela versão dela, de que ela acordou 3 horas da manhã, ele não estava lá, ela tentou ligar, ele não atendia, ela viu ele chegando, ela olhou e viu a menina lá embaixo, né? A Andrea contou toda essa parte aí para a polícia. Então ele era, assim, o principal suspeito, de longe, de perto, era ele, né? Não tinha
né? Só que não tinha corpo, né? A polícia não tinha um corpo para poder seguir ali com o processo e, né, falar realmente está aqui, ela morreu. Não tinha um corpo e não tinha DNA dela em lugar nenhum. Não tinha DNA dela no carro dele, nas coisas dele, no trailer dele, não tinha em lugar nenhum. A única coisa que tinha era a Andrea, testemunha, que viu a menina perto do carro dele, o filho que viu ele lavando uma faca. Eles acharam a faca dentro do carro, mas ele lavou com clorox, não tinha mais DNA na faca. Então a polícia não tinha nada, né? Então, enquanto a polícia estava ali tentando achar um DNA, alguma coisa da garota, né? Porque não tinha nada de DNA da garota, em nada do Henry, carro, nada. Então a polícia tentando achar uma brecha para poder levar ele para julgamento, né? Porque a polícia já sabia que era ele, né? Só precisava de uma prova mais concreta, né? Precisava do corpo, né? Então, nesse meio tempo, a mãe, né, a família, os amigos, todos iam para as ruas com cartazes, com fotos da garota, mensagens pedindo para a polícia não esquecer o caso, para a mídia também não deixar o caso morrer, para continuar em cima, divulgar que a qualquer momento poderia aparecer alguma prova, o corpo da garota, enfim. Em março de 2021, um grupo de pescadores, eles acabaram tropeçando ali em alguns restos mortais, né? Assim, só tinha o esqueleto, né? Só tinha o esqueleto lá. Achou esse esqueleto, coincidentemente, era num lugar assim que descrevia o lugar onde ele poderia ter atolado o carro, o lago na frente, e depois apareceu essa testemunha, né, que foi ajudar um cara preto a desatolar um carro que foi exatamente ali. Então, e foi bem na época que a garota tinha desaparecido. Apareceu esse esqueleto, foram fazer os exames de DNA e comprovou que era da Briatia, né? Então, os exames ali no esqueleto da garota, eles provaram que ela levou um tiro que entrou no maxilar e saiu no ombro, o ombro esquerdo, se eu não me engano, e ela tomou mais 2 tiros que entraram no ombro, e um entrou no ombro e saiu lá na coluna, e o outro parece que foi de raspão, não atravessou nada, mas foi um tiro de raspão. Se houve abuso sexual ou não foi possível provar, porque pelo estado de decomposição, né? E também nas roupas dela não foi encontrado DNA dele, nas roupas ali dele. Encontrou-se um DNA no saco plástico, na parte de dentro do saco plástico, que tinha roupas dela dentro desse saco, né? Então, o DNA era dele? Era dele. Mas poderia ser que a pessoa que sequestrou a menina pegou um saquinho lá na casa dele, né? O DNA dele está dentro do saco, não era uma prova assim, né? Muito. Se estivesse na roupa, tudo bem. Mas os shorts dela estava descolorido, né? Uma parte ali estava descolorido que batia exatamente com a descoloração com cloro, né? Tinha cloro? Não tinha cloro naquela roupa. Foi descolorido com cloro, mas não tinha cloro. Por quê? Foram 8 meses que aquela roupa esteve ali na chuva, na neve, no sol. Então chovia, nevava, a neve derretia, aquilo foi lavando aquelas roupas, né? Foi levando embora o cloro que restava ali. Então não foi achado cloro na roupa. Então não tinha como provar que a descoloração ali foi por cloro, né? Mas a coloração era característica de uma coloração feita por cloro, né? A descoloração. Então, achou-se o corpo, né? Os restos mortais, bateu com as informações do cara que ajudou um homem a desatolar um carro ali, com a descrição do lugar onde
O menino viu o pai atolando o carro, tirando uma faca e, né, e lavando com Clorox. Eles acharam os vidros de Clorox no carro dele também. E o tufo ali de terra com vegetação que tinha debaixo do carro dele também batia com a vegetação que tinha ali naquele local. Então, ele foi para julgamento, né, por homicídio, né, em primeiro grau, e por sequestro também em primeiro grau. Não pôde fazer o abuso sexual porque não teve como comprovar. Mas, né, não precisava nem provar nada, porque quando ele tinha 17 anos, ele já tinha uma acusação de abuso praticado contra uma criança de 5 anos. Então, ele já tinha o histórico, né? Ele já era um predador sexual de crianças, né? Então, assim, ficou bem óbvio que ele abusou da menina e depois, para esconder o crime, tirou a vida da garota. Chegou no dia do julgamento dele, ele acabou surpreendendo a todos porque ele não quis o júri popular, né? Ele tem o direito de querer ou não júri popular. Ele não quis júri popular. Ele quis que o julgamento dele, ser culpado ou inocente, quem decidisse isso fosse o juiz. Eu não sei se isso costuma dar bom pro lado do réu. Eu acho que um júri com júri popular é mais plausível, né? A chance da pessoa sair inocente é maior do que indo direto com o juiz, né? Porque o juiz, ele vê aquilo todo dia, ele vê aquele tipo de crimes todo dia, então eles já são mais, assim, vacinados, né? O júri popular tem muito aquela questão de não achar o DNA, né? Na dúvida, vamos inocentar, né? O juiz não, o juiz ele já conhece o jeito da pessoa, ele já tem assim, o juiz ele não, o juiz ele sempre pensa assim que é melhor tirar essa pessoa da sociedade. Ele já provou que não presta uma vez lá no passado, agora acontece isso com a menina, né? Então, ele não é uma pessoa confiável para deixar em sociedade. Então, foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. E, assim, muito triste. A mãe, né, a Eixa, ela fez o discurso dela lá no final, falando que esse caso não teve justiça, não teve um fechamento, porque tirou a vida da filha dela, né? Então, não tem justiça. Quando tira a vida de uma criança, tirou a vida da filha dela, tirou a felicidade dela, a liberdade dela, o senso de proteção e tudo mais. Então, realmente não tem justiça, né? Para a pessoa que morreu, para a família, não existe justiça. O que tem que fazer agora é cuidar para que o monstro que fez isso, ele não vá fazer isso com mais ninguém, né? Então, muito triste. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem dessa história. Assim, não é goste da história. Que vocês gostem do jeito que eu conto a história. Melhor assim, né? É uma pena que aconteceu isso com essa menina, porque ela é uma menina muito bonita, muito feliz. E muito triste, assim, ver a reação da mãe, né? Desesperada, super triste. A mãe senta-se no chão e ela fala que já são 9:30 da noite e ela não vai conseguir pôr a cabeça na cama e dormir sabendo que a filha dela está desaparecida, né? Isso no segundo dia que eles estavam procurando a garota. Então, ela fala também que quando acharam os restos mortais da filha dela, ela sentiu a filha dela abraçando ela e falando que, mãe, você me achou. Então, agora eu estou em paz, está tudo certo, né? Então, a hora que ela encontrou os restos mortais da filha dela, ela disse que se sentiu assim mais aliviada,
É como se a filha dela pudesse descansar. Então eu imagino que é assim um trauma que não acaba mais mesmo. Realmente não tem justiça, que foi o que ela disse. Então, isso aí, pessoal. Tchau, se cuide, deixe seu joinha, se inscreva no canal que é de graça, total free, tá bom? E mais casos eu vou trazer aqui pra vocês.